Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão acompanhando aqui pelo Instagram e também pela Rádio Palermo. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje vamos falar de implantes dentários com a doutora Adriana Rodrigues, da Living Odontoestética. Vai trazer aí as novidades, também as informações a respeito deste importante passo, né, para quem precisa aí da odontologia, que são os implantes dentários. A gente vai conversar sobre a questão de valores, se é muito caro ou não, o que deve se fazer antes e no pós, né, do implante dentário, se a cirurgia demora bastante. Então fica aqui com a gente nesses minutos aqui da nossa live, que a gente vai conversar com a Adriana sobre implantes dentários. Quero também falar para vocês seguirem lá o Instituto Urânia. Entra lá no Instagram também do Instituto Urânia, o nosso Insta é @Instituto Urânia. Também está lá no Facebook, tem a fanpage, é só digitar Instituto Urânia. Em breve você vai poder fazer comigo o estudo desse livro aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Urânia, Camille Flammarion. A gente vai estudar um pouco sobre as pluralidades dos mundos habitados e vai ser um estudo dividido, bem metódico, né, de vários módulos, e a gente vai estar estudando essa obra aqui que foi escrita no século XIX por um astrônomo, Camille Flammarion, um dos grandes nomes da ciência do final do século XIX e início do século XX, já que ele faleceu em 1925. Está aqui a capa do livro, Camille Flammarion Urânia, e aproveita e acessa lá o Instituto Urânia, tanto no Insta quanto também no Facebook. Esse ano 2022 é um ano importante também. Como eu sou da comunicação, quero falar aqui no início desta live, antes de conectar com a Adriana, dos 100 anos do rádio. 1922 é considerada a primeira transmissão oficial do rádio no Brasil. Foi feita lá no Corcovado, no Rio de Janeiro. Não tinha nem o Cristo ainda. E foi a primeira transmissão oficial do rádio no Brasil, né? E depois vieram aí grandes nomes, o Roquete Pinto, né, que transmitia futebol, transmitia programas culturais. Então o rádio deve muito aí ao Roquete Pinto e os grandes iniciadores, né, do início lá do século XX. Mas tem um nome que é pouco falado e pouco reverenciado, que é do padre Landel de Moura, que fez a primeira transmissão de rádio no mundo, no final do século XIX, início do século XX, onde ele transmite da Avenida Paulista, que não era o que é hoje, né? Era uma grande avenida de terra, com várias fazendas e chácaras ali, dos grandes senhores do café, e ele transmitiu uma mensagem até Santana. Então é considerada a primeira mensagem de rádio no mundo, Padre Landel de Moura. Infelizmente no Brasil ele não teve sucesso, né, em ter pesquisas, em ter financiamento, e aí o Marconi, quase que no mesmo período, registrou, né, a patente do rádio e ficou conhecido como o pai do rádio. Mas o Padre Landel de Moura, anos antes do Marconi, já tinha feito a primeira transmissão de rádio. Ele chegou a oferecer o rádio para a Marinha, ele chegou a oferecer para o presidente da época, que eu não lembro o nome, mas o pessoal não quis dar muita bola, não. E o Marconi ofereceu isso para a Marinha Americana, e imediatamente eles adaptaram os seus navios com o rádio, né? Então a gente reverencia aí o padre Landel de Moura, que é considerado, né, para os radialistas aqui do Brasil, como aquele que iniciou a era do rádio no mundo. Eliana Santos 3116 entrando aqui, fica aqui com a gente. Vamos falar de implante dentário com a Adriana. Vou tentar conectar aqui a Adriana.
mandou convite, Adriana? Vamos ver aqui. E aí vamos saber as informações, as novidades sobre implante. Tudo bom, Adriana? Cadê Oi, você? Cláudio. Deixa eu ver aqui, não Eu sei. tô, eu tô vendo uma caixa aí, uma mochila, isso, uma chave. Peraí. Vamos ver agora. Ah, Tô vendo agora o seu chão, que é bonito. Marcos Paulo Porfírio, obrigado aí pela audiência. Solange Santos, valeu, gratidão. Tiago da Silva, opa! passe. Ih, pronto. Agora sim. Luiz CNB, obrigado. Tudo bom, Adriana? Oi, Cláudio, boa noite. Desculpa, eu tô com uns problemas aqui no meu celular e no meu fone de ouvido novamente, né? Tô com o fone aqui, mas tá tentando parear ele, ele tá estranhíssimo hoje. E aí, como é que você tá? Tô ótima, acabei de chegar do consultório, daquele jeito. Tô bem, obrigada. E você? Tudo jóia. Seja bem-vinda aqui. Nossa segunda live, né? A primeira foi lá em julho. E hoje a gente vai É falar sobre, verdade. sobre implantes. As A pessoas seu têm muitas pedido. dúvidas. As pessoas têm muitas dúvidas. Fora as informações que não são confiáveis, né, a respeito deste tema, quais que são os tipos de implantes aí que existem no mercado? Então, olha, eu deixei assim esse bate-papo, bem bate-papo mesmo, para a gente não ficar parecendo uma coisa assim Uma combinada, e entrevista. não foi mesmo, né? Porque eu falei, você fez a sugestão do tema, eu falei, então pergunta o que você quer saber, né? Como se fosse assim uma coisa realmente leiga, né? As perguntas que Tá. você vai me fazer são a que a maioria das pessoas fazem, né? Então, quando você pergunta para mim quais os tipos de implante, tem vários, né? Então, eu queria que você especificasse um pouco melhor para mim a pergunta. Em que sentido você quer saber que tipo? Então, Para um dente, para é, vários dentes? Ele é vamos feito falar do de, quê? vamos falar de vários dentes, então, que sempre foi uma curiosidade, né? Que é isso para o pro profissional da odontologia definir, por exemplo, extrair vários dentes e depois apresentar uma prótese em que entre, né, no lugar daquilo que seriam os dentes, né, naturais. Então, o implante, Cláudio, ele é uma das opções para a gente substituir o dente quando ele já está perdido, né, ou ele já foi perdido anteriormente. Ele é uma das opções. Dentro das opções que a gente tem, hoje em dia, né, eu digo a você que é uma das que mais se aproximam, entre aspas, ao dente natural. Eu sempre brinco que é uma grande pretensão da gente querer imitar o criador, que ele fez o dente natural e o implante é uma imitação bem chinfrim do que ele fez, né, pra gente. Mas, assim, tem vários tipos. A gente pode fazer para um dente, para vários dentes, para a boca inteira, né? Como que o profissional é, percebe, né, essa necessidade? Acho que essa é a sua pergunta, né? Como é que ele sabe Isso. que ele vai precisar colocar um, dois ou vários? Então, cada caso é um caso, né? Esse é um chavão, um lugar comum. Mas o profissional ele vai perceber, principalmente, qual é o custo-benefício dessa substituição. Então, às vezes, ele pode substituir um só, ou havendo uma perda maior do que dois, três, quatro ou cinco, não necessariamente ele vai colocar um implante para cada dente que o paciente perdeu. Por quê? Existe uma distribuição da mordida que tem que ser toda analisada. Então, o profissional ele tem que ter uma vivência, uma experiência, ele tem que ter
um estudo, né? Ele tem que se especializar na área. E eu sempre brinco com o seguinte: a odontologia, ela tem muitas especialidades. O implante, ele é uma das especialidades. Então, o dentista se forma e ele vai fazer uma pós-graduação em implantes. E o implante, ele é uma prótese, na verdade. O que é uma prótese? Você vai pegar o seu órgão que era natural, não pode ser mais utilizado, e você vai colocar uma prótese no lugar, assim como às vezes a pessoa, né, coloca uma prótese de perna, né? Então aconteceu alguma coisa, aquele órgão não pode ser mais utilizado, mas ele é reposto por uma prótese. Então o implante, ele é uma prótese, tá? Então, assim, o dentista ele precisa ter estudo de prótese, né? No meu caso, por exemplo, eu sou especialista em prótese, eu sou protesista, né? Eu não sou protética, eu sou protesista. Sou dentista especialista em prótese. Qual que E é a eu diferença? Hã? Qual que é a diferença entre protesista e protético? O protético é o técnico que confecciona as próteses, que faz dentadura, que faz as coroas, que faz as pontes, né? Então, ele é o técnico especializado na confecção dessas peças. E o dentista é aquele que manipula o paciente, que molda, que prepara os dentes, que coloca os implantes para depois virarem prótese, né? Então, essa é a diferença. Eu até trouxe aqui para a gente hoje um, para o pessoal de casa, porque a ideia é a gente esclarecer as pessoas, ok? Sim, Então, ok. eu trouxe aqui, ó, por exemplo, trouxe essa situação aqui, ó. Tá faltando alguém aqui, ok? Então, a gente quer colocar esse carinha que foi embora, certo? Então, a gente tem duas maneiras de se fazer isso. Neste caso aqui, por exemplo, eu tenho uma ausência, certo? Então, eu posso, eu tinha raiz, e aqui eu não tenho mais, ok? E isso é um implante. Aqui é evidente, é um macro modelo, o implante não é desse tamanho, pelo amor de Deus. As pessoas já têm medo, pensam, nossa, que coisa enorme. Não, é um macro modelo. Então, aqui, ó, raiz, e o que a gente vê na boca é isso. Mas o que está lá dentro Tá. é isso. Ó, o implante, aí sobre esse implante, eu posso conectar um dente, ok? Ó, Agora, que material é esse desse pino? E ele vai no osso, isso? ele é titânio. Ele é o mesmo material utilizado pela ortopedia, pelos médicos, tá? Então, ele é aquele mesmo, ó, o material que os médicos utilizam para as fraturas, para cirurgias de coluna, né? O titânio. Então, é o mesmo material, ele é o biologicamente compatível. Então, as pessoas falam assim, o implante, existe rejeição de implante, né? Então, a gente, tecnicamente, eu tenho a obrigação de explicar que a palavra rejeição, ela é usada para quando o seu organismo não reconhece aquele material recebido como compatível. E aí ele rejeita, porque não tem compatibilidade. O que pode acontecer com os implantes é uma perda, pode acontecer do implante não calcificar dentro do osso e ele não grudar, tá? Tem vários motivos para isso. Só Aí que eu ele vou dizer fica para você, solto? ele acaba não acontecendo a calcificação. Quando a pessoa quebra o braço e ela faz a cirurgia e coloca pino, o médico fala, ó, vai ficar 4 meses aí com a platina, vamos brincar assim, né? Popularmente, para as pessoas nos entenderem um pouco melhor. Na verdade, esse material não é platina, é titânio também. Aí ele fala, ó, para o osso consolidar vai levar um tempo, não é isso?
Para o implante também acontece a mesma coisa. Alguns implantes não acontece essa calcificação. E aí o dentista tem que refazer o trabalho. Mas eu vou contar para você uma coisa. Esse índice de perda, ele é de 2% contra 98% de sucesso. Então, por isso eu continuo fazendo implante, desde 99 eu faço. Por quê? Porque ele é uma forma muito boa, muito segura, muito eficaz, traz conforto, autoestima, uma série de vantagens que suplantam em muito as desvantagens que ele possa vir a ter. Aliás, essas desvantagens a gente vai comentar aqui, né? Está no imaginário Sim. aí das pessoas, né? Mas ele suplanta muito. Então, assim, esse medo pelo material, a rejeição, olha, não existe essa questão, tá? Já existem implantes não metálicos, tá? Porque hoje tem pessoas que não admitem o metal no corpo, né? A gente sabe disso. Mas já existe, né? Já está sendo fabricados implantes de zircônia, que não é um material metálico. Tá? Aqui no Brasil ainda não é uma realidade, né, por causa do custo, curva de aprendizado, base científica. Lá fora ele já é bastante utilizado, tá? Mas aqui no Brasil, por conta da indústria, né, atual ter um mercado já bem estabelecido, os de titânio são a nossa realidade e marcas brasileiras espetaculares. Tá? Eu comecei fazendo marcas é, importadas, que são excelentes, mas que realmente agregam um custo muito alto, né? E para a nossa realidade aqui no Brasil, às vezes fica um pouco fora. E Sim. hoje a gente tem empresas assim reconhecidas internacionalmente, com todos os ISOs que você possa imaginar, a gente é reconhecido mundialmente, né, como Que legal. um país que tem pesquisa que tem produtos realmente com qualidade internacional. Que legal, bom saber disso aí. Já dá uma tranquilidade, né, para quem tem medo aí de ir no dentista ainda. Flávio Almeida entrou aqui, valeu. Ai, que legal! Fabrício, Fabrício 202, obrigado. O Marcos Paulo Porfírio também está com a gente, Ai, valeu. que lindo! Cléo Queiroz, obrigado pela audiência. Tiagos.81 também está com a gente. Aloysio Roque, grande palestrante. Abraço, Aloysio. Aloysio! Legal. Quem mais? MNC underline 2010, obrigado. Conceição também está com a gente. Ângela Ai, que Damasio lindo! 4 também. Ana Paula Alves do Nascimento também está com a gente, valeu. José Roberto Manso, gratidão. A Helena Santos 3116, doutora Adriana é super profissional. Deixa eu mandar um beijo para essa menina. Deixa eu É, mandar. Li, você é top. Você é top. Você me atrasou para a live, mas está tudo certo, tá? Ela é minha doutora paciente, a gente Kátia estava Camargo, brincando. Olha, doutora Kátia Kátia, Camargo, bem-vinda. Ricardo Rica GF está aqui com a gente também, valeu. Calixto Viviane Alves entrou também, a Dirce Fernandes também, Ai, que valeu. lindas. Angélica Psicanalista, Nogueira Norvina, valeu, gratidão aí. Tem mais gente aqui no início, né, da live, deixa eu ver se eu consigo acessar. Léo Santos entrou, Fábrica de Dentes Luciano, valeu. Quem mais aqui? Vai sumindo. Mas vão mandando aí as suas perguntas para a doutora Adriana. Hoje o tema é implantes aqui no meu Instagram e também na Rádio Palermo. Para quem está no Instagram é só acessar radiopalermo.com.br. Quem está na rádio só ouvindo, né, só com áudio, entra aí na página da Living e conheça lá a equipe, né, a doutora Adriana e todo o serviço que eles colocam à disposição. Living Odon aqui Obrigada. no Instagram. Agora, esse pino, como que o dentista faz? É com uma espécie de furadeira mesmo? Vai até o osso lá e
Então, ele é um parafuso, ok? Como é que você coloca o parafuso na madeira ou na parede? Mas não sai muito sangue? Não, absolutamente, absolutamente. Até porque é assim, ó. Uma vez que você coloca, ele funciona, entre aspas, como uma rolha. Hum. E é depois tudo muito fechadinho e tá tudo certo. Hoje de manhã eu fiz 5, Nossa, 5 implantes? na mesma pessoa, com meu parceiro, Dr. Wanderson. E quanto Tá? tempo demora, por exemplo, 5 implantes? Vamos contar meia hora para cada cilindro? Vamos fazer a conta? Né? É isso aí, mas porque tem que fazer com calma, com carinho, né? Com dedicação, mas é meia hora no procedimento. Eu brinco que demora muito mais para montar O todo o aparato. círculo, né? O aparato, porque olha lá, Eliana Santos linda, e não Não dói, né, dói. linda? Não dói, né, linda? Não sangra e não dói, né? Então, Anestesia local só. olha, local, ele é um procedimento de consultório, tá? Ele não precisa internar ninguém. É evidente Tá. que o dentista ele vai pedir uns exames, ele vai pedir todo é, ele vai fazer todo consulta, né, pré-operatória, vai preparar tudo, né? O bom profissional, ele faz todo um preparo bem legal, não é assim, senta aqui, vamos ali fazer, não é assim que funciona, né? Precisa ser tudo muito bem explicado, Existe precisa um preparatório, não pode comer isso, fazer totalmente, aquilo. totalmente, 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 assim. Não, ele é um procedimento simples, é de consultório, mas ele é cercado de bastante cuidados no sentido de a gente ter um sucesso mesmo, né? Então, por exemplo, Cláudio, ó, a boca é um local naturalmente contaminado, não é? É cheio de bactéria naturalmente, ok? E aí você vai pegar esse cilindro aqui, ó, limpinho, esterilizado, e vai colocar aqui dentro. É. Então, isso tem que estar completamente. A minha mãozinha tem que estar limpinha, todo o ambiente tem que estar limpinho. O meu paciente não pode ter nenhum problema de saúde grave. E como é que eu sei disso? Pedindo exame. Esse osso aqui, ele tem que ser. Ele tem que ter altura e grossura. Como é que eu sei disso? Pedindo exame. Então, é, e como é que eu sei se que dá para colocar ou não? Eu vou ver a mordida do paciente. Eu vou olhar a linha de sorriso dele. Aonde que eu preciso pôr? Que tipo de estética que ele precisa? Ele não precisa de estética. E quando ele não tem osso? Enfim, parece complicado para vocês que estão ouvindo, mas resumidamente é assim. Consulta o bom profissional, bate um papo, esclarece tudo. A maioria dos casos, eu vou dizer a você que 90% dos casos tem solução protética com implante. São muito poucos os casos hoje que a gente não consegue resolver com implantes, tá? A gente tem Mas muitas opções. se a pessoa tem medo, fala, não, eu não quero pôr esse implante, tem outros tipos? Sim, sim, tem. Que eu brinco, né? Deus fez o dente e aí teve alguém que inventou o açúcar, né? E a gente estragou com tudo. E aí Deus inventou o dentista e falou assim: vou te dar inteligência, começa aí. Aí o dentista começa, né? Eu brinco que a gente é parente do professor Pardal e do MacGyver, né? A gente começa a arrumar as soluções Tá. para. E aí a gente chegou aí no implante, mas tem muitas, muitas opções. Ó, por exemplo, deixa eu mostrar para você. Sabe aquela mesma história que eu contei aqui para você? Ó, Sei. Levanta um pouquinho mais. e se eu não puder fazer implante? E se eu não quiser fazer implante? E eu não quero usar nada que fica mexendo dentro da minha boca. O que você faz, Adriana? Olha, hoje em dia não é a prática que eu mais indico. Mas se eu não tiver outra solução, o que eu posso fazer? Eu faço um desgaste nos dentes vizinhos e faço uma peça fixa. Ó, Ah, legal. viu?
Isso aqui a gente já praticou muito na odontologia, né? Eu sou formada desde 94. E os implantes naquela época, eles tinham assim um custo muito alto, uma curva de aprendizado ainda pequena, então a gente cresceu junto com o implante. Então isso aqui era uma prática muito comum. E a gente ainda lança a mão desse recurso, que chama prótese fixa, em poucos casos, mas é possível. Outra solução, ó, Mas ela fica bem fixa? fica colada, colada, não sai. Qual o problema disso daqui? Para limpar, você tem que limpar por baixo. Tem É. recursos? Tem recursos. Mas já é uma limitação? Já. Se eu tivesse que escolher entre esse tratamento e o implante, e eu pudesse, eu escolheria o implante. Até pelo custo financeiro. Porque isso daqui não é mais barato do que o implante. Tá? Não é. Outro recurso, ó, ponte móvel. Aquela de grampinho. É o que a gente gosta de fazer. Eu brinco que isso daqui é bom para sogra. É. Né? Desculpa, amo a minha sogra. Jamais faria isso para ela, até porque ela é advogada, né? Então, não faria. Não, mas assim, também é um recurso que também tem que ser feito da maneira correta. É um trabalho bem difícil de ser feito, diga-se de passagem. As pessoas pensam que porque é mais simples, entre aspas, é, é só fazer um molde e tá pronto. Não, não, não. O dentista ele tem que estudar como ele vai fazer isso aqui. Como Tem é que que esse ajustar bem, negócio né? aqui. Olha aqui, tem um montão de dente pendurado em só um pouquinho. Isso aqui não é fácil de fazer. Ó, outra coisa legal aqui, ó. É inteirinha, não é? Parece uma dentadura, não parece? É de Parece. implante. Ó, tem implante aqui dentro, ó. E é Ah, uma tem boca 4 inteira, ó. pinos aí. É uma boca inteirinha. Colocou alguns pinos, a pessoa usava dentadura, deixou de usar dentadura e colocou isso. Gostou tanto que quis fazer no de baixo também. Ó, você tá vendo que aqui eu tenho 12 dentes e 5 implantes? Entendeu? Então, assim, Entendi. mas quanto custa um implante? Vamos falar, numa média hoje, cada profissional vai ter seu custo, seu valor, mas vamos brincar aí que você vai encontrar implantes entre 2.000, 3.000 reais. Você imagina fazer 12 implantes? Nossa, vendeu Não. o rim. Primeiro que tecnicamente pode ser que não seja possível. Pode ser que não seja possível. Em segundo, que não tem necessidade em muitos casos. Então, o bom profissional ele vai analisar o que aquele caso precisa, vai dar as opções para o paciente, né? Para que ele entenda as possibilidades para ele, o custo, o benefício, a vantagem e a desvantagem, e ajuda ele a entender e escolher o melhor tratamento. E o melhor tratamento nem sempre é o mais caro, tá? Vamos, Bom vamos, falar isso. é bom falar isso. Por quê? As pessoas acham, o que é mais caro é o melhor. Opa, depende. O que é mais caro pode ter uma qualidade superior por conta do material, então ele tem um custo maior, mas não necessariamente ele vai ser o indicado para você. Então, o melhor tratamento é aquele que é o mais indicado para você. Se você vai conseguir fazer ou não, aí é outra questão. E aí cabe ao profissional ajudar a pessoa a entender, esclarecer, para que ela possa fazer a melhor escolha, a escolha dentro da vontade dela, porque às vezes ela não quer, dentro da necessidade, dentro da vontade e da possibilidade dela, né? Então, cabe ao profissional esclarecer, viabilizar, né, mostrar, né, o que, e principalmente, assim, contar para a pessoa o que aquilo vai fazer de diferença na vida dela, que é o mais importante, né? Qual é a finalidade disso tudo? Bem-estar, né? É. Bem, Às vezes o como profissional não fala isso, né?
Mas deveria, né? Deveria, porque quem tem que gostar do dente que vai lá na boca, quem é? Sou eu? Não, eu tenho que gostar do meu, como com Uhum. o meu, né? Eu tenho essa obrigação de explicar para a pessoa as opções e, né, falar, olha, o que é que vai te trazer bem-estar? Ah, eu gostaria desse, mas ainda não dá. Então vamos ver um plano B? Vamos conversar? Vamos construir junto essa nova escolha sua? Estou aqui para te ajudar para esclarecer, entendeu? Exato. Hoje conversando aqui com a doutora Adriana Rodrigues, da Live Odonto Estética, falando de implantes dentários. Rafa Pereira Oficial, entrando aqui, valeu. Fátima Finzeto, boa noite. Maria Salete, obrigado pela audiência. A Dal Falabella, obrigado também. Ah, ele é irmão Fabiana Paruti, do Mauri Falabella. Você conhece a Mauri Falabella? conheço, É o irmão da conheço, grande Mauri. Mauri. Beijo, Fabiana Adal. Paruti, beijo Fabiana, minha prima, está aqui, ó, mandando Ai, coração. Juraci, obrigado pela audiência. Daniel Barros Olímpicos, valeu, gratidão. A Cléo dizendo o seguinte, boa noite, adoro a doutora Adriana, mas só conhecia a Adriana como palestrante, uma ai, simpatia. linda. Beijo, Cléo. A Cléo que é palestrante também, um abraço aí É, para você, Cléo. linda. No início da live eu falei, né, dos 100 anos do rádio, inclusive esse próxima semana a gente vai ter a SET, que é a maior feira de rádio e TV do Brasil, vai ser no Expo Center Norte, próxima semana. E lá eles vão também homenagear o rádio, né, 100 anos do rádio. E interessante, viu, gente? Para quem está ouvindo a Rádio Palermo, o rádio ele vem crescendo a cada dia, a cada a semana. E todas as frequências, o AM, o FM, rádio web, podcast, o produto áudio está sendo muito consumido nos dias de hoje, porque as pessoas não têm tempo mais para ler um livro, para ficar lendo uma revista, um jornal. Aqueles que ainda têm esse hábito, né? As novas gerações não têm mais o hábito físico da leitura digital. Então, o áudio hoje está sendo muito consumido e está praticamente aí dando uma nova roupagem a este veículo que está completando 100 anos de existência aqui no Brasil. E a gente sabe que o AM ele vai ser desligado em dezembro de 2023, não vai ter mais a faixa AM no Brasil, vai ser utilizada para outras frequências do governo. E o AM ele vai para o FM, em muitas cidades isso já está acontecendo, a migração do AM para o FM. A gente vai ter uma faixa estendida no FM, que hoje não tem emissoras, mas que bem em breve, em algumas cidades já tem, que é aquela faixa que você olha no antigo dial, do 87 para trás, não tinha nada, né? O ponteiro nem girava. E hoje vai começar a ter as antigas AMs vão instalar no FM, 84.1, 85.7, lá no outro lado, 108.1, 109 MHz. Então, as AMs vão pegar este espaço no dial aí das grandes cidades. Nas pequenas e médias, isso já está acontecendo, e muitas AMs já desligaram seus transmissores AM e estão transmitindo em FM. Só que o que acontece? Isso precisa de investimento, isso precisa de planejamento, isso precisa de uma certa inteligência e conhecimento de rádio que muitos não têm. Então, infelizmente, muitas emissoras AM vão deixar de transmitir no AM e vão ficar só transmitindo pelo seu site ou pela internet e não vão ter aquela abrangência que teriam, por exemplo, no AM. Então, muitos ouvintes vão ficar órfãos, né? Porque eles não vão migrar para o digital, eles vão ouvir outras FMs, vão ouvir outras rádios, né? Então, é interessante que nesses 100 anos do rádio, a gente está vendo quem é que entende de rádio e quem que finge entender de rádio, por mais que tenha diploma, faculdade, isso, mas não conhece e não manja nada de rádio. E graças ao bom Deus que a gente tem hoje várias pesquisas saindo semanalmente, eu indico aqui um site que é o tudoradio.com,
que mostram pesquisas do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa, principalmente na Espanha, que é a referência em rádio na Europa e no mundo, mostrando a força do rádio e a força econômica que o rádio teve e tem, principalmente nessa época de pandemia, porque as pessoas ficaram mais em casa e foram no rádio pegar informação, a credibilidade que o rádio tem hoje, em virtude desses 100 anos, principalmente aqui no Brasil, 100 anos de existência, né? Então, para quem pensa em anunciar no rádio, para quem pensa em utilizar o rádio como sua plataforma de marketing, sua plataforma de divulgação, esse é o momento para você valorizar aí o seu produto, valorizar a sua marca e anunciar no rádio, tanto no FM quanto em rádio web. E a gente tem aqui a Rádio Palermo tendo esse veículo, dando essa oportunidade a você, empreendedor de várias formas, empreendedora de várias formas e tipos de serviço. Então a Rádio Palermo está aberta nesses 100 anos de rádio, inclusive quem está ouvindo a rádio vê nos spots homenagem dos 100 anos de rádio, coisa que tem rádio aí que não está fazendo, né? Mas a Rádio Palermo está aí fazendo 100 anos do rádio e mostrando a importância e a valorização de grandes nomes, né? Desde lá do Padre Wendel de Moura, que eu disse, o Roquete Pinto no Rio de Janeiro, Paulo Machado aqui em São Paulo e outros grandes locutores, radialistas, jornalistas, gente de produção, gente de técnica. E aqui eu lembro do Geraldo Roberto, que me ensinou quando eu entrei no rádio todas as técnicas para ser um bom operador. Então, muita gente passou e muita gente está passando e muita gente ainda vai passar pelo rádio. Então, é um dos produtos mais confiáveis para você anunciar aí a sua marca, o seu serviço, a sua empresa, a sua indústria, enfim, a sua loja. Você que faz doce em casa e não tem como divulgar, não tem tempo para divulgar no Instagram, por exemplo, porque a demanda é muito grande, vem para a Rádio Palermo, acessa radiopalermo.com.br ou manda um direct aqui no meu Instagram e a gente apresenta os planos aí para vocês. É Silvio isso aí, eu Portuga, sou da de Palermo, hein? é isso aí. Eu estou lá na Rádio Silva, Palermo. Adriana está lá no site. Silvana Ana Lu, Parabéns, viu? Silva, Parabéns, viu, Cláudio? valeu, valeu. Silvana Lu, Silnei Jerônimo, valeu, obrigado aí. O Adal Falabella dizendo que está feliz da vida. Ele passou lá pela Livem, é isso? É, também, também, Que só também. sai sorrindo, né? Entra triste e sai sorrindo. Ah, então, né? Essa é a ideia. Eu acho que a gente até chegou a conversar, não sei, Inajá, obrigado aí pela audiência lá de Arujá, gratidão. Eu acho que a gente até chegou a conversar e brincar sobre isso, né? Por que que será que a gente tem medo de ir no dentista, né? Será que é algum trauma ancestral dos nossos ancestrais? É isso que ficou registrado? Quando a gente fala de dente, não tem como. A primeira coisa que vem é a dor, né? A memória da dor. É, então. É, tem muitos mitos, tem muita coisa envolvida, né? Tem a situação psicológica aí bem importante, né? Tanto que hoje a gente já leva a criançada bem cedo e os profissionais estão cada vez mais preparados para isso, para essas abordagens, né? Mas está ligado à tortura, né? A extração de dente foi utilizada na Idade Média como forma de tortura também, né? Então, e, e a anestesia, ela demorou para ser inventada, né? Ela foi inventada inventada assim, né? No século XIX já primeiro episódio, mas até chegar numa anestesia bem bacana, né? Demorou bastante. Um outro aspecto, né? Então, assim, hoje a gente tem anestesia, mas as pessoas têm medo de injeção, né? Tem até gente que não toma vacina, né? Vamos lá, mas isso Mas, é outra palestra. mas, Isso é outra... mas antes não tinha nenhum artifício assim para diminuir a dor, ia lá, arrancava na força mesmo. Então, sempre alguma forma química, né? Como o álcool, por exemplo, né?
Então, deixar o sujeito embriagado, então que ele perde, desce o limiar de dor. Eu ouvi de um cliente meu que era criança na fazenda de café no interior de São Paulo. Ele era imigrante japonês, a família, né? E ele muito pequenininho, ele lembra de ir o dentista à fazenda para que, né, os trabalhadores não saíssem. O dono da fazenda levava o dentista e ele adorava porque ele tomava pinga. Ele era criança. Caramba, Então, dava pinga antes de entrar no. para arrancar o dentinho, né, ficava meio balãozinho. Então, assim, essa utilização das formas químicas, né, já era utilizada. Isso é uma historinha que eu estou contando, mas era assim, né? Mas E encheu os consultórios, hein? já pensou, né? Acho que vou pensar isso lá na Living, quem sabe, Ah, né? e Como também ia da ter outra. muita consulta de sexta-feira, né? À tarde. A pessoa já Pois é, emendava, né? pois é. Mas essa questão do medo, né? Ela realmente ela paira aí sobre a nossa profissão, né? E tem uma questão que eu acho bastante importante, que a gente não pode brincar com isso, É, que a gente tem que é, dar ouvidos a esse medo. Aliás, você está falando de rádio, vou falar uma coisa para você. Eu adoro rádio, vou te falar por quê. Porque a gente é. se desliga da imagem e a gente é obrigado a ouvir, a prestar atenção, e é maravilhoso. E você viaja, né, na imaginação, você vai na imaginação, então assim, você pode não estar lendo, mas você está viajando na imaginação como se estivesse lendo, é sensacional. E ouvir é muito importante, a gente precisa ouvir. Então, quando a pessoa chega para nós, a gente tem que ouvir. Em primeiro lugar, a gente não está cuidando de dente, a gente está cuidando de gente, né? Sim. E gente fala. E a gente tem que ouvir primeiro. E quando a pessoa expressa medo, você tem que ouvir e não é, diminuir esse medo ou julgar esse medo. Cada um sabe o seu porquê do seu medo. Às vezes ela não sabe, ela não entende o medo, mas cabe a você ir desmistificando, ajudando a pessoa a diminuir essa ansiedade. Tem gente que não passa nunca? Tem, mas tem gente que consegue controlar, que consegue, né? Porque é necessário que ela seja cuidada, não é? É necessário. Sim, Então, é. o profissional tem que ouvir, tem que auxiliar, tem que buscar os meios para auxiliar. É fácil? Nem sempre, tá? Mas é necessário que a gente ouça, não subestime o medo daquele que está te pedindo ajuda, está precisando do seu cuidado, do seu socorro, né? E tem uma questão que eu acho muito importante, que é assim, mexer na boca é muito íntimo. É muito íntimo, Cláudio. É muito Você sempre íntimo. fala isso, né? Mas é Mas verdade. é Até verdade. é verdade, ó. O motorzinho, ele tem um formato que parece um falo, né? Sabe o que é um falo, né? Para a Sim, maioria das pessoas, né? O órgão sexual masculino, né? Então ele tem esse formato. Emocionalmente, essa invasão, ela é muito agressiva. Olha onde a gente foi, né? Então assim, quem olha dentro da sua boca? Quem olha? Você, a sua mulher, se olhar, porque eu conheço muita gente que, olha, meu marido nunca olhou a minha boca, não sei de nada, né? É muito íntimo. A boca, ela é um órgão muito íntimo. A mulher vai ao ginecologista é um constrangimento. Abrir a é. boca é constrangedor. Não é Então, qualquer pessoa, né? tem uma situação emocional, você está deitado, a pessoa vai vir introduzindo um monte de coisas dentro da sua intimidade, você está ali, ó, refém. Gente, isso sim, é lógico que vai dar medo, né? Fazer E aí psicanálise, né?
Hã? Tem que fazer psicanálise, viu? Aí já é com você. Não, mas veja bem, todo profissional da saúde, ele tem que ter esse treino, ele tem que ter esse tato, porque antes de qualquer coisa, ele está cuidando de pessoas, né? Então, é isso. Tem que ouvir, Sim. tem que, né? Agora, no o pós cirurgia aí do implante, quanto tempo a pessoa fica de molho? O que que ela não pode e não deve fazer ou já sai, pode ir trabalhar tranquila? Ó, é assim, não tem repouso, não existe isso, tá? Não é uma cirurgia que você tem que ficar deitado. Aliás, até as cirurgias médicas hoje em dia, né, a gente sabe que não é para ficar deitado lá. Não existe isso, tá? O que a gente recomenda é que nos 2 primeiros dias não se pratique atividade física intensa. Então, treinar, fazer faxina na casa, fazer grandes esforços físicos. Mas você pode no dia seguinte trabalhar se você precisar. Se o dentista achar que vai ficar tudo bem, ele te autoriza. Hoje, por exemplo, eu fiz uma cirurgia grande e eu recomendei à minha cliente, por favor, né, você já deixou tudo prontinho na sua casa para você ficar mais tranquila. Mas você pode pegar o seu carro e ir ao supermercado, vá de máscara, né? Sim, Por quê? Para não pegar gripe, não pegar Covid, né? Aí para a saúde geral. Mas assim, o pós-operatório não tem nada de é, que debilite a pessoa. E tudo isso é falado antes, é tudo preparado antes. Você vai tomar tais e tais remédios para que você não tenha dor, para que você não fique inchado, para que você possa trabalhar. Se você trabalha com o público, você vai fazer cirurgia naquele dia e você fala como o Cláudio Palermo, né? Você não vai, porque como é que você vai falar todo anestesiado, né? Você precisa ter um mínimo um mínimo de descanso, mas é uma coisa pequena, pouca, porque ela é muito controlada antes. Então e é bem alimentação? tranquilo. A alimentação é a mesma coisa. Depende do caso. Se a gente vai fazer uma boca inteira, é lógico que você vai tomar líquidos, comer coisas pastosas, né? Mas o dentista vai orientar antes. Olha, deixe na sua casa alimentos fáceis de você digerir, mas muito nutritivos, porque você precisa estar bem nutrido. Você vai tomar medicamentos. Você não pode ficar tomando só aguinha ou aquele macarrão instantâneo que a gente não pode falar o nome comercial, pode? Você não pode ficar comendo só aquilo. Pois manda a fatura aí. Entendeu? A gente não pode, né? Então, assim, aí o dentista vai orientar tudo, né? Mas é possível se É. alimentar, sim. E olha, eu vou contar uma coisa aqui. Tem caso, por exemplo, que a pessoa tá com alguns dentinhos ali, tira todos aqueles dentes que não servem mais, coloca 5 implantes, coloca isso daqui. No dia seguinte, ele está com isso e ele pode mastigar uma comida macia. Ele não precisa ficar tomando sopa. Então, assim, tudo vai depender do caso dele. Aí o profissional vai orientar. Come isso, você come aquilo, você não come isso, você não come aquilo. Agora, o sorvete é unanimidade. É, né? Sorvete é top. Sorvete é top, né? E se você é diabético, diet. Se você tem colesterol, light, né? Aliás, diabético também pode fazer implante, viu? Cardíaco pode fazer também, tá? Não tem Por quê? problema. Não, se o dentista solicitou os exames, ele está todo compensado, a pessoa está toda compensada com as suas limitações, as suas enfermidades crônicas, né? A sua pressão alta, seu diabetes, enfim, qualquer situação, se o dentista recolheu os exames, viu ao parecer médico, está tudo em paz, está tudo em paz. Bora lá. Bora ser feliz, bora ter dente, bora sorrir, bora mastigar, bora ir pro churrasco sem medo de ficar com o dente caindo, né? É, Beijar, né? tá liberado. Tá liberado.
né? Mimis Broca está aqui com a gente, R Santo 20, valeu. Suelen Jorge Costa, obrigado pela audiência. Liliana Del Monte, Ai, a obrigado. Mayara, lindas, beijo. A Ana Paula Alves falando muito bom, esclarecedor, valeu. Maiara Almeida Maia entrou A aqui também. Mayara. Silvio Portuga, como é bom ver duas pessoas de autoconhecimento e tão iluminadas. Parabéns pela live. Olha, Obrigada, Silvio. valeu, Silvio. Gratidão. E a Inajá também acompanhando a gente. Agora, Adriana, como é que chama aquele produto que faz o molde? Que ele parece que é meio doce, às vezes parece que é meio salgado. É, ele chama alginato. Tem vários, né? Mas esse que você está falando chama alginato. Aliás, foi bom você tocar nesse assunto, é, que assim, hoje em dia a gente faz o molde digital. Nossa, a pessoa Hum, não precisa ir lá? não, é assim. Não usa mais essa massa. Não Ah, usa tá. Como mais. que é? A gente faz um escaneamento da boca. Uma câmera intraoral fotografa, as imagens vão para um computador e É. aí é feita as próteses nessa máquina lá na Living a gente tem já. Então, eu não gosto daquela massa porque dá ânsia, porque Da ânsia. sufoca, porque tem o gosto ruim. Então, hoje a gente ainda usa a moldagem, né, tradicional para algumas situações que ainda não são possíveis, né, quando é necessário, mas a gente já trabalha com a odontologia digital, ela é uma realidade, ela não é o futuro, ela é a atualidade, tá? E Atual. a gente lá na Living, a gente tem esse scanner, a gente já fabrica nossos dentes, muitas coisas. Hoje eu vou dizer a você que 50% da nossa produção de laboratório, ela está nesse scanner, né, que a gente Pô, que adquiriu aí tem legal. 2 anos. Então, assim, esse alginato, né? Ele vai continuar, né? Ele é um recurso sensacional, mas a gente já pode, em muitos casos, deixar de moldar. Para quem não gosta, né, da massinha, né? Já tem Da ânsia. Uma isso aí. vez não tinha te conhecido e nem conhecia a Liven, mas uma vez eu fui numa dentista e eu quase morri sufocado com essa massa aí, deu uma ânsia de vômito. É, E depois ela extraiu um dente, ela quase subiu no meu peito, parecia uma açougueira. E ixi, a dor que teve. É que eu não lembro o nome da desgraçada, senão eu falava aqui, não! Que isso? Não fala assim da minha colega. Eu sou... mas é Gente, uma açougueira, viu? não, deixa, agora eu vou ter que defender. Gente, quem não conhece Cláudio Palermo pessoalmente, ele é um menino de 2 metros de altura. Você imagina o tamanho do dentinho dele para tirar, né? Você imagina. Vai Tinha vendo, que ter muita vai força, vendo. né? Quem mais aqui? Márcia Menezes, obrigado. Doutor Jonatas Arcanjo, valeu. Ribeiro FRD, também com a gente. Olivia Ah, que legal. Zanato, valeu, Olivia. Obrigado aí pela participação de todos. Lembrando, hein, ó, em breve, curso Urânia, livro de Camille Flammarion, pelo Instituto Urânia. Entra no Insta, Instituto Urânia, ou quem quiser seguir lá a fanpage no Face, também é só digitar Instituto Urânia. A gente vai estudar esse livro aqui que fala da pluralidade dos mundos habitados, um trava-língua aí que o Flammarion deixou para mim. Então a gente vai estudar Cláudio esse livro e estuda quem quiser também, né? anunciar. Oi? Você estuda muito também, né, menino? Vou te contar, hein? Tô voltando a estudar mais agora. Deixa eu contar uma coisa. A live é de dente, mas deixa eu contar uma coisinha para vocês. O É, Cláudio é meu professor, né? De oratória, viu? Quem quiser tamo saber aí. falar em público, Vem eu fazer a ainda não mentoria sei. comigo. Tem que fazer a mentoria com o Cláudio se você quer aprender a falar. Aliás, essa é uma das coisas que ele ensina. Cláudio estuda demais e é sensacional e tem uma loucura por divulgar as coisas, aprender e passar, aprender e passar. Isso é sensacional. Só um jornalista radialista
tem essa pegada tão forte. Isso aí, venham fazer a mentoria de oratória, tá online, ou quem quiser presencial, a gente faz presencial, tá bem bacana, porque em pouco tempo você vai fazer boas apresentações, vai dar boas aulas, comandar boas reuniões aí na sua empresa, então 20 anos de experiência que a gente tem aí na área de comunicação e passa nesta mentoria. Quem quiser fazer live, tá abrindo aí o canal no YouTube, não sabe como começar, adequar a câmera, microfone, o que que vai falar, a gente explica tudo isso aí para você na nossa mentoria. Adriana, para encerrar, o que que a gente pode... vamos falar dos contatos da Living, né? E o que que a gente pode deixar aí de mensagem para quem está pensando em colocar um implante? Olha, se você tinha dúvidas, né? E agora elas vão surgir, entre em contato com a gente. Você que está no Instagram, Living Odon, tá? A gente colocou aqui nos comentários, Cláudio. E Olho, lá na nossa página do Instagram, tem o link lá da bio. Quando você clica lá, você já entra em contato com a gente. Aliás, tem muita informação ali dentro da nossa página, e nesse link você consegue acessar bem facinho. A gente está em todas as redes, né? O Facebook, o nosso site, livingodontestética.com.br, nosso WhatsApp é 986670461. A gente está em Guarulhos, na Rua Cachoeira 74. Essa rua ela é uma travessa da Timóteo Penteado, na altura do 2000, tá? Então, o acesso é fácil ali, a gente está logo no comecinho da rua, e a gente está ali, a Living tem 10 anos, mas a gente está ali há 27 anos que a gente está ali todo muita experiência. dia trabalhando, né, no sorriso aí das pessoas, né? Bem Devolvendo aí. fácil, bem fácil para quem está em Guarulhos, né? Timóteo Penteado ali com a Cachoeira, né? Antiga estrada do E quem está Cajuru, em logo São no Paulo início. também, viu, Cláudio? Nós temos bastante clientes da Zona Norte, porque como a gente está perto ali Fácil da Rua também. Galvão, a gente tem uma grande quantidade de pacientes da Zona Norte também, né? Porque o acesso é muito fácil. Quem vem da Dutra também, o acesso não é difícil, né? É bem fácil, né? E, então a gente está lá todos os dias, né? De segunda a sexta, a gente não está mais aos sábados, depois da pandemia, mas a gente está com a clínica aberta das 7 da manhã até as 8 da noite. A gente tem todas as especialidades. Aliás, um beijo para o Dr. Jonas, a doutora Maiara, que são da nossa equipe, né? Todos os especialistas. Hoje nós somos, não é conta de mentiroso, mas comigo nós somos 7 especialistas, né, na equipe. A doutora Kátia também está chegando agora, né, com Equipe os top. aparelhos invisíveis aí, né, que é o Invisalign, está chegando aí com a gente também, porque a gente está sempre preocupado com isso, Cláudio, de trazer a maior gama de tratamentos para... Isso que é legal de vocês. A gente não para, a gente investe em tecnologia, em estudo, todos os nossos profissionais, eles buscam qualificação, né? Eles estudam mesmo, né? A gente estuda bastante para trazer realmente o que tem de melhor para poder trazer conforto, qualidade para os nossos clientes, né? Isso aí. Então é isso, a gente está lá todos os dias, WhatsApp, no direct do Instagram, Living Odon, tá? @Living Odon. Entra lá e curte. E gratidão, viu, Curte. Adriana? E parabéns aí pelo trabalho, parabéns à equipe e estamos Obrigada. sempre à disposição aí de vocês. A gente cuida direitinho de você lá, Cláudio. Nossa, top. Ali eu não tenho medo, né? Eu fiquei com um trauma lá da fulana, aí com Passou, vocês não tenho medo. passou. Passou. Que bom.
Obrigada, viu, meu querido? Muito obrigada. Vamos ver se a gente faz outra falando de outro assunto aí que o pessoal queira saber. Estamos à Vamos disposição. fazer. Beleza, então. Uma ótima noite aí para você e todos que nos acompanharam. Beijão. Obrigado, beijo a todos. Obrigada, Cláudia. Até a próxima. Valeu, gente. Tudo de bom.